Com a palavra Wilton Araújo, que fará uma breve explanação sobre a memória de Bernardo Mascarenhas e a importância do seu reconhecimento para Juiz de Fora. Roberto Carlos aqui, né? Então, gente, eu fico muito feliz com a presença de todos. E aqui, como se diz, né? Está aí, Bernardo Mascarenhas, né? Então, é uma luta que eu venho há muito tempo com relação ao resgate da memória dessa pessoa extraordinária, que eu vejo assim, como eu sou de Barbacena, moro aqui já desde 74, já fazendo um curso no Universo, que é a Universidade Salgado de Oliveira, que teve um curso de cinema, né? E o professor, vocês vão procurar um tema que vocês quiserem falar a respeito. Então, eu comecei a buscar, vou falar sobre o Rio Paraibuna. Aí eu falei, gente, o que é aquela usina, aquela casa, o que é aquilo ali, né? Aí eu fui procurar saber, eu vi uma riqueza estrondosa, enorme, que é essa pessoa. Gente, comecei a pesquisar e resolvi, e fiz, inscrevi na lei Murilo Mendes, e aí comecei assim, ter uma paixão por essa história. Eu falei, poxa, de tanto, essa busca minha foi tão grande nessa pesquisa, fui ao Rio de Janeiro, fui na Biblioteca Nacional do Rio, né? Fui ver as locações e tudo, fiz a seleção de elenco, fui a Belo Horizonte, no Palácio das Artes, peguei as roupas de época, que só para um aluguel de uma roupa daquela era barato, R$17, e hoje em torno de R$300 a R$400 uma roupa daquela. E o dinheiro não comportava também da lei, porque tinha um valor X, eu recebi menos um pouco do que isso. Mas foi um desafio, falei, não, eu vou fazer com roupa de época, pessoas e tudo, para dar um pouco mais de corpo à história, e fica uma coisa assim, bonita, né? Deu mais vida. Bom, e passado esse tempo, eu resolvi fazer um trabalho no sentido de resgatar a memória dessa pessoa. Então, falei, poxa, eu vou fazer um concurso com as escolas. E teve apoio de algumas entidades, como está aqui a Agência de Desenvolvimento, o Museu do Crédito Real, a Loja Maçônica Fidelidade Mineira, enfim, aqueles que deram os apoios para a gente fazer esse projeto. E assim, enfim, fui levando. E depois eu falei, poxa, vou entrar na Câmara Municipal para que seja comemorado, ano após ano, esse ato histórico de Bernardo. Foi aprovado na Câmara e passou-se 15 anos, não se comemorou, não se lembrou. Então eu falei, poxa, eu vou buscar novamente os apoios das novas entidades, como está aqui o bispo também, que esteve conosco, e muitas outras, que se somando, fui à Câmara Municipal, agora vamos aguardar, né? Com novas eleições, as mudanças, a gente vai ver o que pode acontecer. Eu comecei a, assim, ver comigo, poxa, por que essa pessoa, Bernardo Mascarenhas, 1889, até hoje não se vê assim um ato comemorativo, né? Eu comecei a buscar essa coisa. E quando realizei esse documentário, aí a Agência de Desenvolvimento tomou conhecimento e fez que todo ano uma medalha de honra, assim, aqueles que fazem um desenvolvimento, os empresários, e então 5 deles são dados a medalha comemorativa, né, de honra de Bernardo. E assim, agora eu vejo que são cidades poucas assim que fazem alguns trabalhos, mas a população em si, eu não vejo, tem muita gente que não sabe quem é Bernardo Mascarenhas. Então, das minhas ideias que eu gostaria, que seria, até leva a muitos, para que cheguem às escolas, pelo menos no município, para que se lembre, há um resgate nesse sentido, não só nas escolas e outros meios que se pode aproveitar da questão de turismo, porque Juiz de Fora é uma cidade turística muito forte,
mas tem muita coisa ainda que falta ainda para poder fomentar. E agora eu vejo com tristeza que se está leiloando a usina de marmelos. Sim, está sendo privatizada, eu não vejo mais um museu para abrir, que esteve algum tempo aberta. Agora o Castelinho também está sendo também leiloado. Então eu vejo assim com uma certa tristeza que poderia fazer ali do Castelinho um memorial, assim, um museu, algo assim, relativo a isso. E também, como já tem o museu pronto na usina de Marmelo Zero. Aliás, o fato de Marmelos, o nome é Marmelo Zero pelo fato histórico que é a primeira da América do Sul, mas com certeza é a América Latina, com certeza. É só questão de uma pesquisa pouca. Acima, eu diria que pode talvez tomar esse posto, talvez seja o México, né? Se não tem o México, é a América Central, né? México, então, a América Latina. Juiz de Fora tem essa história, esse peso. Então, eu me preocupo e venho, assim, comemorando e, sabe, eu vi que gestores desde 1889, não querendo desfazer desse ou daquele, não se vinha comemorando, assim, o tempo foi passando. O único busto, alguma coisa que houve, que eu vejo, em 1938, na Praça Antônio Carlos, estava ali um busto de Bernardo Mascarenhas, com os operários nas laterais. Então, daí eu não vi mais assim, mas ficou, mas como eu falei, atualmente, de 2007 para cá, começaram alguns surgimentos, né? Então, são poucas coisas esporádicas. Nós temos uma coisa muito forte aqui que poderia beneficiar a cidade, como falei, na questão turística. Poderia se fazer meios também de turismo, assim, com souvenirs. Como você vai em Brasília mesmo, tem souvenirs. Na Europa, tem gente que diz, história, ninguém está nem para a história. Não. Ao contrário, aqui mesmo, já vi pessoas, colegas, que têm ideias de, poxa, vamos fazer um musical e tudo. Você vê, os jovens ainda gostam de história, então está demonstrado isso, né? Dizer que não gosta, vai lá na Europa, como é cheio lá, vai lá em Paris, que praticamente vive do turismo. É muito forte. Aqui eu vejo no nosso estado de Minas, nós temos aqui o Brasil Colônia, né? Então vamos dizer lá, Ouro Preto, tudo, e aqui um pouco mais recente, né? Na virada do século, de um para outro, nós temos Juiz de Fora, nessa história diferente, que é um pouco mais moderna. Você tem aqui um crescimento que se deu em Juiz de Fora, com vindo do Império ao centro de Minas, o Caminho Novo, que contribuiu para o crescimento, ao surgimento dos arraiais, que sim foi se desenvolvendo, foi crescendo, da plantação do café, uma forte, né, nessa região, na época. Depois veio Mariano Procópio, que fez a Estrada União e Indústria. Muita gente não sabe, mas a Estrada União e Indústria é a primeira rodovia da América Latina. Infelizmente, o Museu Rodoviário, na divisa de São Simão, né, o estado do Rio, Levi Gasparian, ali ele está fechado, ainda não tem reforma, já tem anos que eu estou sabendo. Eu agora não sei se realmente tirou. Só sei que eu fui, no sentido de fazer pesquisa, peguei as imagens para contar essa história de Mariano também. Mas eu não sei. Então, o Mariano Procópio foi um dos também que conseguiu fazer com que desse esse desenvolvimento. Para se ter uma ideia, Barbacena tem 234 anos. A extensão territorial de Barbacena era tão enorme que se extinguia de lá até aqui. Juiz de Fora pertencia a Barbacena, era Barbacena. E daí houve emancipação com a Estrada União e Indústria, né? Em 1861. Veio em seguida Bernardo Mascarenhas, que viu aqui um local próspero para que ele pudesse, seus produtos, né, da indústria têxtil, escoar para o Rio de Janeiro. Estava perto. E ele veio e conseguiu, que seria gás aqui, tem um engenheiro que ia instalar gás aqui em Juiz de Fora. Ele pegou os direitos dele, conseguiu. Na época, era a Câmara Municipal que administrava as cidades naquela época, não havia prefeitura.
Então, a Câmara Municipal, naquela época, deu os direitos para que fosse explorado, assim, na questão da energia hidroelétrica. Por quê? Bernardo viu que, quando Thomas Edison criou a hidro, né? Aí ele pegou e falou lá, não, essa tecnologia eu vou trazer para cá. E implantou 7 anos depois. Por isso que Juiz de Fora teve um surto industrial muito grande, foi crescendo daí, alavancou muito mais. Se formos fazer uma comparação de população, Barbacena está o quê? Não chega a uns 100, se eu estiver errado, 150 ou 160, por aí. Aqui são quase 565 mil habitantes. Você vê como que ela cresceu, explodiu, né? Aí tem pessoas que dizem, esses negócios de falar que Manchester Mineiro, isso já acabou a indústria? Tá? Não, espera aí. Se não fosse essa indústria, se não fosse essa tecnologia, não estaríamos nesse tamanho, né? Então, foi essencial, ele fez a sua parte, contribuiu, né? E eu posso dizer que, com certeza, o título que vocês devem ter visto no vídeo, O Farol de Minas, ela ainda persiste, eu diria. Sim, deu-se o farol, ele ainda está clareando, está aí até hoje, né? Tem sentido. Então, ele tem um legado muito grande. Agora, eu me preocupo, que as autoridades, que alguma coisa que se possa ser feito para nós não perdermos essa história, a identidade da nossa cidade. Eu até pensei assim, porque a ponte de integração lá do Brasil com a Paraguai, belíssima, foi com recursos da usina hidrelétrica de Itaipu. Se ela conseguiu fazer um fato assim, uma coisa tão maravilhosa, por que ela não ajuda o seu pai, eu diria, a usina de Marmelos? Né? Por quê? Porque aqui começou a história, chegou onde é Itaipu. Por que recursos? Eu não poderia cuidar alguma coisa nesse sentido? Isso é coisa do governo federal, que junto, né, poderia salvar, eu acredito, e muitos não sabem lá fora, com certeza, dessa história também. Eu acho que se tomasse conhecimento, soubesse da grandiosidade que era, o Bernardo não estaria tão assim, nesse anonimato, né? Está conhecida, mas é muito pouco. Eu já estou cansado de muitas pessoas falarem, quem é Bernardo Mascarenhas? Né? Infelizmente, eu, como eu falei, fiz o concurso com as escolas por 3 anos, no sentido de fazer com que isso chegue às escolas. E teve um dado momento que estava dando certo mesmo. Um dia eu cheguei na praça, ali na Antônio Carlos, estava lá uma criancinha, lá, tudo brincando lá. Falei, você sabe quem é esse moço que está aqui, no busto? Ele é Bernardo Mascarenhas, falou tudo. Quer dizer, começou um princípio. Quer dizer, é possível. Mas eu fiquei triste porque em 2008 foi colocado o memorial no Espaço Mascarenhas. E retiraram aquele memorial. Ele está para voltar, né? E ficou esse tempo todo, naquela época, eu fiz o concurso em 2012, 2013, 2014. E eu falei, não, chega, cansei. E 2020, ainda fui comemorar, 2009. Eu comemorei, está lá, inclusive, no meu canal, tem uns folhetos que eu deixei aí, que estão nos bancos, em alguns lugares, e lá vocês têm o nome do meu canal, que está no meu nome, Wilton Araújo. Vocês podem conhecer um pouco mais a respeito. E fizemos, eu, mais as outras entidades daquela época, como a agência e todos já citados, fizemos ali na Praça Antônio Carlos, comemorando em 2009 120 anos. Eu postei agora, esses 2 dias atrás. Eu não tinha postado na época, não sei porquê. Mas, e está lá. E houve um apoio assim, muito tímido assim, na questão pública, do lado assim, da prefeitura naquela época. E a praça ficou vazia, então faltou um pouco da participação da imprensa, alguma coisa. É uma coisa assim que parece que, não sei, vai, não vai. Estão perdendo, todos nós estamos perdendo. Poderíamos ter, nas entradas das cidades que vêm, das pessoas que chegam fora, poderia estar exposto, como tem no Salvaterra, aquele arco, dizendo que a cidade que começou a luz, algo assim, exaltando isso. São formas, né?
Poderia se fazer da questão cultural também, muita coisa também sobre o tema. A história é linda, vocês viram a história. Então tem muita coisa, gente, muito que pode ser absorvido, né? Então é isso, eu espero que realmente isso aconteça. E eu quero aqui também aproveitar, nesse momento, agradecer a direção, a senhora, eu confundo o nome dela, gente, meu Deus do céu, a Velise, né? Isso, a senhora me desculpa, mas eu sou muito ruim para guardar os nomes, mas aqui me desculpa. Mas a senhora Sandra também, que me ajudou, a Patrícia, e teve o senhor Ramon, enfim, demais professores, essa entidade que me apoiou essa causa, esse momento que eu queria, até a pedido de uma amiga também, que me pediu para você, comemorem, façam. Tá, eu tomei essa condição à frente, e aqui eu resolvi fazer um pouquinho dessa história, com a participação de todos, e com os senhores aqui principalmente, que é fundamental, né? Eu agradeço a todos a presença, e muito boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu estou me esquecendo, estou sendo injusto. Os nossos colegas, os alunos que aqui maravilhosamente se apresentaram também. Até a minha emoção está me dando um branco. Principalmente a Vitória, o Caian, mais o Natan e mais o Heitor Esteves, do violino, que foi maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer a eles e à equipe, todos aqui presentes. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Esse projeto é surpreendente, a memória que o senhor Wilton traz, né, e quer continuar construindo em Juiz de Fora e trazer isso para o conservatório nos torna parte, né, dessa memória que nós queremos que permaneça viva em Juiz de Fora. Nós agradecemos muito ao senhor Wilton Araújo por essa construção e por ter envolvido os nossos alunos nessa vivência musical e a importância que a eletricidade tem para nós músicos, né? Tanto a música acústica quanto a música eletrônica. Nós precisamos continuar nessas memórias e construir novas memórias a partir disso. Muito obrigada, Sr. Wilton. Para a gente foi uma felicidade enorme, para mim e toda a minha família, estar aqui hoje no evento do Wilton. Foi uma coisa fantástica, a gente vê toda a história, tanto da família quanto do empreendedor que Bernardo foi, e como é importante para a cidade reconhecer isso, voltar ao passado, relembrar, porque uma cidade sem passado não tem como ir para frente, e toda a história é fantástica, não só para Juiz de Fora, mas toda a América do Sul. E Bernardo foi uma pessoa excepcional, à frente do seu tempo, e a gente só tem a agradecer pelo evento e pela lembrança. Muito obrigada. É muito importante um evento como esse, principalmente nos dias atuais de recuperação histórica, de uma pessoa que está apagada na memória brasileira, uma pessoa tão importante para o desenvolvimento de Juiz de Fora enquanto uma cidade, e de Minas Gerais enquanto um estado, e do Brasil enquanto um país, que foi... E essa cidade que abriga um marco tão importante, tão significativo para o país, que é ter a primeira usina hidrelétrica da América Latina. E abordou muita coisa incrível, além de também nos ensinar muito, né, sobre a história da cidade. Foi um evento muito importante, né, para poder abordar a história do Bernardo Mascarenhas. Então ele trouxe esse conhecimento, é um grande marco para a nossa cidade, esse conhecimento até hoje se perpetua. Foi maravilhoso, é uma das situações que eu quero ver a Juiz de Fora resgatando o nome dos maiores cidadãos aqui de Juiz de Fora, que foi Bernardo Mascarenhas. Como grande empreendedor, e tudo começou na fábrica de tecidos, que o Bernardo teve essa vontade de buscar conhecimento fora. Infelizmente, hoje em dia não é tão discutido, né, a importância da história da nossa cidade. Foi uma honra, né, estar tocando, né, apresentando e estar participando disso. Muito satisfeito em participar desse evento, muito satisfeito pelo convite feito pelo Wilton Araújo, muito grato por tudo isso.